Deus cuida muito bem de você. Talvez esse seja o nosso foco ao falarmos hoje das preocupações e os cuidados necessários para o dia a dia. Todos nós que estamos aqui temos os nossos cuidados e temos as nossas preocupações. Se você não estivesse das duas, você não tem níveis de responsabilidade ou você é uma pessoa descomprometida. Como assim, pastor Gabriel? Todos nós temos os nossos níveis de cuidado, as nossas preocupações diárias, 100%. Todos nós temos as preocupações com a nossa família, as preocupações com as nossas despesas, as preocupações com os nossos sonhos, com as nossas finanças, com os nossos projetos, as preocupações com os nossos planos. E muitos desses cuidados são extremamente necessários. Você tem que ter um cuidado para saber se sua casa terá alimento. Você tem que ter um cuidado para saber se a sua família, o seu filho, está estudando numa escola boa. Você tem que ter um cuidado para saber se está faltando alguma coisa para a sua esposa, para o seu marido, se está faltando algo, se tem necessidade. São os cuidados que são necessários à vida. São cuidados que são necessários. A palavra de hoje não é para falar dos cuidados desnecessários. Não é para falar de uma conquista que é uma conquista soberba, é uma conquista vaidosa. Eu estou falando do cuidado necessário. Não estou falando daquela preocupação se você vai andar num carrão, vai ter uma mansão. Eu estou falando daquela preocupação diária que a maioria de nós tem, dia após dia. Os cuidados com nossa família, os cuidados com o nosso relacionamento. E essas coisas inevitavelmente vão gerar no nosso coração preocupação. Inevitavelmente. Todo mundo tem preocupação com as suas responsabilidades. Todo mundo se preocupa com as suas responsabilidades, para saber se realmente vai conseguir cumprir, para conseguir colocar em prática, para liderar muito bem sua casa, para gerir muito bem seus filhos. E o que é que a palavra de Deus vai nos ensinar a respeito disso? O que é que a palavra de Deus ela vai nos mostrar a respeito dessas coisas, né? É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Eu quero citar como nosso texto base Mateus capítulo número 6. E se você pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus capítulo número 6, tem um epígrafe que diz assim: as preocupações. Para você ter ideia como Jesus se importava, Jesus falou sobre isso. O Evangelho de Mateus, do capítulo 5, 6 e 7, Jesus faz o discurso mais importante do seu ministério. O sermão mais importante do ministério de Jesus é Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. É a pregação mais importante, porque nessa pregação Jesus levanta todos os pilares para viver o reino de Deus. Nós não temos aqui no Brasil a Constituição Federal, que regimenta a sociedade e diz como a sociedade deve viver. A Constituição do reino, as leis do reino, a maneira como os cidadãos do reino devem se comportar e viver a vida, está nesses capítulos. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Ela é a cosmovisão cristã. Cosmovisão é uma palavra bonita para falar de visão de mundo. Cosmo significa mundo. E visão, visão de mundo, né? É como você encara as coisas, como você lida com as coisas. Então, como é que o crente lida com essas coisas? Vamos lá. Vamos para o texto. Mateus 6 e 25 diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu
sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando a gente para ler esse texto, o que Jesus está falando não é sobre sermos negligentes. Eu não estou dizendo para você que você vai começar a ser negligente e vai começar a desprezar. Eu nem vou trabalhar procurando vestir, eu nem vou trabalhar procurando o que comer. Não é sobre ser negligente. É sobre o cuidado necessário que o seu coração atribui. É sobre você pesar na balança as coisas. É sobre você saber a importância disso dentro do seu coração. Porque o que é que nós vemos no Evangelho hoje? No verso 33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o texto que nós cremos, né? Esse é o texto que nós falamos. Conhecemos de cor e salteado esse texto. Todo mundo recita esse texto de cabeça. Porém, qual é o coração das pessoas? Como é que as pessoas realmente encaram esse texto? Eu tenho que ir para Jesus, porque aí as outras coisas me serão acrescentadas. Acaba que a parte secundária, acaba que a consequência acaba sendo o motivo. A consequência acaba virando o propósito. A consequência, o resultado acaba virando um propósito. Por exemplo, você vai trabalhar. A consequência disso é o dinheiro. Mas você não deve trabalhar em função do dinheiro. Eu estava pregando no culto e disse que a gente precisa alinhar a nossa visão a respeito das coisas, sobre como nós pesamos as coisas de nossa vida. Porque se dinheiro for a coisa que lhe motiva, se dinheiro for a coisa que você busca, pelo dinheiro você vai parar. Você começou a ir para a igreja. Você veio para a igreja, para a fé, na esperança de você ser sustentado por Deus, na esperança de Deus lhe abençoar, lhe dar dinheiro. No momento em que o Senhor provar a sua fé e não lhe fornecer aquilo que você espera, talvez você desvie. Se você começou um empreendimento, por exemplo, vou começar uma loja, vou começar uma coisa, simplesmente com a funcionalidade de ganhar dinheiro, você vai fechar nos primeiros 3 meses. Por quê, pastor? Porque é muito difícil um comércio. Aos irmãos que têm loja há mais tempo, concordem comigo no que eu vou falar. É muito difícil um comércio dar lucro e dar resultado nos primeiros 3 meses. É ou não é? São raras as coisas que você começa e já começa o lucro. Até porque o lucro só vai vir depois que você tirar o investimento. Lucro não é eu comprei isso aqui, faturei isso aqui, vendi e ganhei lucro. Não. E o investimento que você teve? O investimento que você teve, você botou o dinheiro lá para arrumar o ponto, contratou a luz, chamou um eletricista, chamou um pedreiro para reformar. Não vai se pagar nos primeiros mês, no primeiro 2 meses, nos primeiros 3 meses. Muitas vezes a gente precisa alinhar nosso coração sobre a nossa busca. Sobre a nossa busca. Se você está fazendo uma coisa pelo dinheiro você vai parar. Se você está fazendo uma coisa pelos relacionamentos, pela fama você vai parar. Se você está fazendo, eu vou pregar o evangelho para que meu nome seja conhecido, para que eu pregue para multidões, quando você for pregar para 3 pessoas, você vai ficar frustrado. Se você for começar alguma coisa esperando reconhecimento, quando o reconhecimento não vir, você vai ficar frustrado. Concorda comigo? Quando não chegar alguém e dar assim, ó, um tapinha nas suas costas e dizer, meus parabéns, viu? Fez um trabalho e tanto. Meu irmão, isso demora para vir, às vezes nem vem. Isso demora para vir, às vezes nem vem. O que é que Jesus está falando com seus discípulos? Vocês têm que alinhar o coração de vocês. Vocês têm que parar de buscar essas coisas como um fim em si mesmas. A partir do momento em que você começar a buscar a Deus sem segundas intenções, inevitavelmente as outras coisas vão começar a dar certo. Inevitavelmente. A partir do momento que você buscar o Senhor e se comprometer com essa busca, inevitavelmente as outras coisas vão começar a dar certo. Tudo que você buscar com seu coração será o seu Senhor. Tudo que você buscar com seu coração será o seu Senhor. Se você buscar o dinheiro com seu coração, o dinheiro será o seu Senhor.
Se você buscar um status com o seu coração, esse status será o seu senhor e você será escravo do status. Você será escravo do dinheiro. Você será escravo das pessoas. Se você buscar pessoas com todo o seu coração e querer lotar, e querer encher, e querer... você vai ser escravo. Porque todas essas coisas são circunstanciais. Todas essas coisas, elas são volúveis, elas mudam de acordo com o tempo. Vai ter época que vai estar lotado, vai ter época que não vai ter ninguém. Vai ter época que vai ter fartura, vai ter época que vai ter só a quantia necessária. Vai ter época de grandes alegrias e grandes realizações, mas também vai ter época de batalha, de luta, momentos de tristeza. E se a gente começar a olhar a história somente por pontos específicos, nós vamos fracassar na caminhada. Talvez você diga, pastor, não comecei o ano tão bem. Mas olha o contexto geral de sua história. Às vezes a gente olha para um momento de hoje, né? Nós olhamos para o dia de agora, para o momento de agora, para o momento de hoje e diz, poxa, eu não estou tão bem quanto eu queria estar. Mas quando você olha num pano geral, quando você olha para toda a sua história, talvez hoje você não esteja da maneira como você queria ser. Mas concorde que hoje você está bem melhor do que um dia você já foi. Talvez hoje, Isaías, você não esteja na posição que você queria estar, no sonho ideal de sua vida. Mas você há de concordar que hoje você está melhor do que o que antes você já foi. Muitas vezes a busca por aquilo que a gente acha que é ideal nos faz com que a gente perca o prazer do presente. Você coloca um sonho ideal na sua mente, você coloca um propósito ideal na sua mente, você coloca isso no seu como um meta, só que aí você se esquece do quê? Eu já conquistei muito, meu irmão. Eu já fiz muito, Deus já fez muito por mim, Deus já fez tanta coisa, Deus já mudou tanto a história, Deus já fez tanta coisa que eu não sou nem capaz de compreender. E poxa vida, eu estou aqui mais uma vez preocupado com o meu cuidado diário. Então o que Jesus estava falando é o seguinte, ele estava ensinando para os seus discípulos e para toda aquela multidão. Você tem um Deus que cuida muito bem de você. A respeito dos cuidados necessários, eu quero que você entenda o seguinte, Deus cuida muito bem dos seus. Cuida muito bem dos seus. Você como um pai, como uma mãe, você deixaria seu filho padecer em necessidade? Jamais. Jamais um pai deixaria um filho ter necessidade. Jamais um pai fecharia as portas para um filho e dizer, eu não lhe sustento mais, eu não lhe ajudo mais. O filho passando por uma necessidade, o filho, se um pai fizer isso é porque ele é um pai muito perverso, né? Um pai fechar as portas e dizer, não, aqui não, e eu não vou mais lhe ajudar, tal e tal e tal. Nenhum pai faria isso. Nenhum pai com um coração bom faria isso. Nenhum. Nós concordamos com isso. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele é rico em amor. O que Jesus estava falando para os seus discípulos e para toda aquela multidão é, Deus cuida muito bem daquilo que é dele. Quando Davi e Gabriel, eu lembro de uma história com Davi que eu achei muito engraçada, muito engraçada. Uma vez duas famílias foram visitar a gente lá em casa. A gente estava lá na casa, a gente comprou umas pizzas e foi aquela alegria, aquela crentalhada dentro da casa. Minha casa é uma casa pequena, né? Casinha pequena. A casa que eu moro hoje é uma casa pequena. E aí chegou duas famílias. O marido, a mulher, 2 filhos. O marido, a mulher e mais um filho. E criança, quando se junta... Davi e Gabriel é uma criança super tranquila. Mas como toda criança, quando chega... outras, amigo, tava um barulho gigantesco dentro lá de casa, que a gente não conseguia conversar e não tentava jeito não. Davi, a gente tá conversando, Davi. E aí o menino gritava, aí brincava, pulava e tal. E Davi chamou eles para ver os brinquedos, pá. E Davi tinha um brinquedo lá que era eu não lembro qual era o brinquedo, eu acho que era uma carreta, que eu tinha dado a Davi de controle remoto, umas carretinhas de controle remoto. E aí, eu acho que esse foi o brinquedo. Eu sei que em um determinado momento, a criança, que era filha desse casal que veio nos visitar, foi querer pegar essa carreta. No momento que ele pegou essa carreta, você viu Davi aperreado, viu?
Eu vi Davi, meu filho, aperrear. Davi voou em cima, tomou o brinquedo e escondeu. E aí foi choro, porque a criança era menorzinha. Foi choro, foi choro. Foi um auê. Davi chegou e eu comecei a rir. Que foi, Davi? O menino da família era um menino menorzinho. Ele veio chorando pra mãe. E Davi veio olhando assim. O que foi, Davi, que aconteceu? Eu disse, ele tava querendo brincar com a minha carreta, mas ele é pequenininho, pai, ele vai quebrar. Se ele for brincar, ele vai quebrar. Eu peguei e tomei. Aí na hora eu comecei a rir. Só que depois eu fiquei refletindo o cuidado que Davi tem com os brinquedos dele. E eu fiquei imaginando e pensando, se Davi Gabriel, uma criança de 6 anos, quando ele vê que algo dele pode ser quebrado ou ameaçado, ele guarda e protege. Que dirá Deus? Que dirá Deus? Quando vê que algo que é dele, que pertence a ele, se vê ameaçado, se vê em perigo, se vê em necessidade. Meu irmão, se uma criança cuida assim de um objeto, imagina um pai como não cuidaria de um filho. Você percebe? Então nós precisamos reafirmar para o nosso coração esse tipo de palavra. E sempre ficar pensando nisso. E sempre ficar refletindo nisso. E a todo tempo ficar lembrando dessas palavras, porque elas que vão nos dar força. O que nós precisamos fazer constantemente é nos lembrar da palavra de Deus. Deus cuida muito bem dos seus. Jesus estava usando o exemplo mais simples que ele poderia. Olhe para as flores. Olhe para os animais. Uma flor, ela nasce, ela cresce, ela fica bela e ela não trabalha, Deus dá a beleza da flor. Olhe para os animais. Eles têm um próprio sustento, mas eles não trabalham. O Senhor dá os campos. O Senhor que faz os campos verdes para que os animais possam pastar. E aí, Jesus disse, se Deus cuida tão bem de algo tão simples como uma flor, se Deus cuida tão bem de algo tão simples como um passarinho, como uma ovelha, como Deus não cuidaria de vocês, homens de pequena fé? Quando a gente para pensar assim, a gente diz, meu Deus, faz todo sentido, né? Se Deus em seu amor, se Deus em sua graça cuida bem, cuida bem, né, meu irmão? Cuida muito bem de um animal, de uma flor. Como é que ele não vai cuidar de mim? Como é que ele não vai cuidar de mim? No início do Bom Dia Jesus eu falei o seguinte, a sua mãe, ela pode lhe amar muito, mas ela não cuida tão bem de você quanto Jesus cuida. Seu pai pode gostar muito de você, mas ele não consegue cuidar tão bem de você quanto Jesus cuida. Por isso que Jesus diz, fique tranquilo, aquiete seu coração. No verso 31 ele fala, não se preocupem, não se aperreiem, não se angustiem com o que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos. Deus vai mandar, meu irmão. Deus vai mandar. Continue nessa pegada que você está indo. Continue nessa pegada. Continue nessa tua força. Eu digo para você a mesma coisa que Deus falou para Gideão. Vai nessa tua força. Nessa tua força. Continue dedicado à igreja. Continue dedicado à palavra. Estude mais. Ore. Louve. Vá nessa tua força que certamente você conquistará. Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer semana passada. Aliás, com o que vai acontecer semana que vem. Porque na semana passada você estava preocupado com o que ia acontecer nessa semana. Concorda comigo? Quem aqui desta live que está assistindo o Bom Dia Jesus, ou está assistindo posteriormente essa palavra aí no YouTube, todas as palavras estão sendo colocadas lá no canal Gabriel Butler, somente a palavra. Quem aqui estava semana passada preocupado com essa semana, comenta eu aí. Só para eu ver aqui se é coisa da minha cabeça. Quem aqui semana passada estava preocupado com essa semana? Comenta eu. Segunda-feira da semana passada você estava preocupado com a segunda-feira de hoje. Quem aqui estava assim, comenta eu. Semana passada você estava preocupado com essa semana. Dizendo, meu Deus, como é que eu vou fazer semana que vem? Como é que eu vou fazer semana que vem? Meu Deus, semana que vem não sei o quê. Meu Deus, semana que vem é isso. Meu Deus, semana que vem é isso. Meu Deus, semana que vem é o boleto. Meu Deus, semana que vem é o cartão. Meu Deus, semana que vem é isso. Meu Deus, semana que vem é a luz. Semana que vem é isso. Olha aí. Olha aí.
Céu Carvalho, Lucineide Honorato, Cintia Liz, Sandra Rocha, a Kika, a Josi Fernandes, a Vanessa, a Maria, a Marisete, todo mundo comentando aqui no Bom Dia Jesus. Eu, Tiago Vieira, Jéssica Priscila, a Viviane Lisboa, o Nilson. Tava todo mundo preocupado com essa semana. Essa semana chegou. E ao invés de você parar e ficar sossegado, você já tá preocupado com a semana que vem. Tá ou não tá? Tá preocupado com a semana que vem. Essa semana chegou. Você tá aqui, ouvindo o Bom Dia Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, mas você tá preocupado com a semana que vem. E na semana que vem você vai ficar preocupado com outra semana. Até quando, irmãozão? Até quando? Não. Até quando? Você vai viver de preocupação em preocupação. Preocupado é se ocupar antes da hora. Ocupado antes da hora. Não está na hora de se ocupar. Você, com toda a sua preocupação, com toda a sua angústia, você vai conseguir? Jesus fala aqui, com toda essa preocupação, você vai conseguir aumentar um côvado da sua estatura? Se a sua preocupação lhe desse dinheiro, aí eu dizia, se preocupe bem muito, meu irmão. Vá se preocupar. Mas não lhe dá dinheiro. Pelo contrário, a preocupação lhe rouba a sua serenidade. Você começa a agir por impulso. Você começa a tomar atitudes que não são coniventes. Começa a se abestalhar no propósito, porque você está preocupado. Você começa a querer, rapaz, essa trilha aqui. Você está seguindo a trilha que Deus preparou para você. Repita comigo, eu estou no caminho que Deus preparou para mim. Eu estou no caminho que Deus preparou para mim. Mas como você está preocupado, você diz, meu Deus, esse caminho aqui está muito difícil. Eu vou pegar aqui uma trilha alternativa, uma rota alternativa, eu vou contornar e lá na frente eu volto para a trilha que Deus preparou para mim. A gente faz desse jeito. A gente faz desse jeito. Você está aqui no caminho, você está aqui no propósito, você está aqui, focado no que Deus preparou para você. A mente, o coração, a dedicação. Só que aí as preocupações vão fazer o quê? Lhe roubam. Lhe joga para a direita, lhe joga para a esquerda. Aí você tenta pegar um caminho alternativo, você tenta pegar o caminho da esquerda ou da direita, que você diz, essa trilha aqui não dá, eu vou pegar aqui um caminho, eu vou fazer isso aqui, vou fazer tal coisa, mas lá na frente eu volto. Nisso daí, você está atrasando o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Você percebe, meu irmão, que é só ansiedade do nosso coração? Estudos já mostram isso. Não são estudos evangélicos, são estudos psiquiátricos. Mostram que 80% das coisas que você se preocupa não acontece. 80%. Você tem noção que 80% da sua aflição não era para existir? 80% das suas dores de cabeça não eram para existir. 80% da sua falta de sono não era para existir. 80% da sua insônia, 80% da sua ansiedade, 80% da sua preocupação não era para existir. Não era. Tipo, não vai acontecer. Mas você está preocupado porque você na sua cabeça diz, vai acontecer. Vai chegar o dia eu não vou ter dinheiro, vai chegar o dia eu não vou poder, vai chegar... É só isso, meu irmão. É só isso, meu irmão. Deus supre. Nós precisamos entrar num nível de confiança. O que Jesus estava falando aqui não foi deixe de trabalhar, abandone tudo, vire um desempregado e creia que eu vou prover. Deus estava dizendo, continue crendo. Continue trabalhando. Você pode trabalhar? Trabalhe. Não pare de trabalhar porque Deus fez o trabalho para dignificar o homem. Trabalhe de maneira inteligente, trabalhe de maneira sábia, busque princípios da palavra de Deus para melhorar a eficiência do seu trabalho. Porém, não se aflinja além da conta, porque você não vai melhorar seus resultados, você vai deixar pior. Você vai piorar seus resultados e vai perder a alegria do processo. Perder a alegria do seu processo. É tão bom quando a gente conquista alguma coisa, é tão bom. Mas a ansiedade, a aflição vai dizer, rapaz, não valeu a pena. Porque você sofreu tanto que você diz, rapaz,
Que sofrimentozinho horrível. Eu não passaria por tudo de novo por causa desse sofrimento. Entendeu? E o processo de Deus não é assim. O processo de Deus tem parte de sofrimento? Tem. Eu não vou aqui mentir pra você e falar que é tudo mil maravilha e falar pra você que é tudo limão com mel, é mamãozinho com açúcar. Não é não. Mas muitas vezes a gente piora. A gente deixa muito pior do que o que realmente é. Pela ansiedade do nosso coração. E aí quando cumpre a promessa, você diz, meu Deus, não valeu a pena não. Ai, era melhor não ter vivido isso, que, meu Deus, não vale a pena não. Isso é fruto de um coração ansioso. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Então, sobre os cuidados necessários, qual é a palavra que você tem que aprender? Confie no Deus que cuida de você. Deus nunca vai desamparar os seus. Deus nunca vai lhe abandonar. Você pode, meu irmão, pode ter certeza disso. Talvez você não possa confiar nas pessoas, não possa confiar em amigos, não possa confiar em família, mas em Deus você pode confiar 100%, que não vai falhar. Não vai falhar. Pega essa palavra e toma posse dela.